Estamos de volta com o nosso programa aqui pela TV Brasil Esperança. Dá um close no meu olho, vê se não é olho de maconheiro. Olha só, nessa hora, dá um close, vem lá no meu olho. Olha só meu olho. Meu Deus do céu, ó. Quem acorda cedo até essa hora, não pingou um colírio, parece os caras pensam que eu fumo maconha. Aí diz que me contaram duas piadas ontem. Uma que teve uma empresa aqui, não sei como é que foi, que deram cerveja para os menores que trabalhavam lá, e chegou o familiar de os pais de um dos menores, foi reclamar com a diretoria porque o filho dele chegou em casa ruim, e daí disse que a mulher falou assim pro patrão assim: olha, deram miconha pro meu filho. Aí o marido falou assim: ô mulher, não é miconha, é moconha. Assim como eu conheço também uma pessoa que a vizinha chegou e disse assim: ô fulana, não vou dizer o nome dela, é claro, ô fulana, tem um negócio aí na internet tal de iogurte, né? Aí a outra falou assim: boba, não é iogurte, é Yakult. Quando se relacionava ao Orkut. Parece que eu dormi com o Bozo hoje, tão engraçadinho, né? Doutor Salustiano, meu médico me afastou por 3 meses por tendinite. O INSS me cortou 45 dias, voltando a trabalhar. Posso ser demitida? Tem que ver as origens dessa tendinite. Se for considerado como acidente do trabalho, se for decorrente do tem que ficar os trabalho, 3 meses. Não, a empresa não pode demitir. Essa questão aí com relação à estabilidade, né? Se for considerado como uma doença normal, doença hereditária, degenerativa, e a empresa teoricamente pode demitir. Só que a empresa não pode demitir a pessoa se ela ainda apresentar sintomas da doença. Só pode demitir se a pessoa estiver apta ao trabalho. Bom, a partir do momento em que o INSS corta e diz que está apto, é o que a empresa precisa para dizer que ela está apta. Mas aí a pessoa teria que buscar um especialista, um médico, pegar um atestado, um laudo médico, dizendo que ela não está apta para ela poder brigar e mostrar que não está apta. Doutor Rodrigo, meu irmão é psicótico, nunca contribuiu, tem como se aposentar? A idade dele é 45 anos. Não, como foi dito aqui, se aposentar não. O que existe é o amparo social, conhecido como LOAS, tem conhecido como benefício assistencial. Mas tem que ver se encaixa nos requisitos da renda per capita, né? Vale aqui lembrar e esclarecer, eu gosto sempre de esclarecer as pessoas nessa questão. O LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, ela dá o direito a uma pessoa, quando necessita isso, me ajudam, de cuidados permanentes, também entra nisso, né? A LOAS, também entra. Mas aí tem que ter todo um cálculo. Por exemplo, quantas pessoas tem na sua casa? Pai, mãe, irmãos? Tem X. Quanto é a renda familiar? Divide isso pelo número de pessoas na casa, e daí vai dar o que chamam de per capita, o que não pode ultrapassar a 1/4 de salário mínimo, ou seja, de 25% de um salário mínimo. Então tem todo um processo que garante, não a aposentadoria, mas o auxílio até a morte, né? Mas com a ressalva de que isso não é INSS. Imutável. Não, isso não é imutável, essa questão da renda. Hoje a Justiça já admite que em assim, situações excepcionais, pode ultrapassar esse 25%? Pode ultrapassar. Se a pessoa necessita de medicação que custa muito caro. Nesse caso, esse rapaz aqui pode procurar essa lei, né? Exatamente. Gente, é bom dizer aqui uma coisa seguinte: se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, não tem como requerer qualquer tipo de benefício. Não tem como requerer qualquer tipo de benefício. Por quê? Porque nunca contribuiu. Só a pessoa que contribuiu até 15 anos, ou no mínimo 15 anos, pode requerer a aposentadoria. A partir de 12 meses pode requerer o auxílio doença. Agora, se estiver pagando, no mês que pagou, e lá se acidentou, teve algum problema, aí pode também requerer. Só aproveitando um gancho, Kennedy, deputado Kennedy, esse requisito de 1/4 do salário mínimo, ele foi relativizado em 2003 com o Estatuto do Idoso. Eu digo isso porque, se numa casa vivem uma pessoa que recebe uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, ou um benefício de auxílio-doença, ou um LOAS, um salário mínimo, vive só ele e o casal, ele e a esposa, 2 pessoas, dividindo o salário dele por 2 daria meio salário mínimo, mais do que 1/4. Mas o Estatuto do Idoso diz o quê? Quando vivem 2 pessoas idosas, ou seja, mais de 60 anos, nessa mesma casa,
essa renda não é contada para efeitos de cômputo desse 1/4 do salário mínimo. Então, essa questão de 1/4, além de ser relativizada na justiça, através de ações judiciais individuais, ela também está relativizada pela lei, chamada Estatuto do Idoso, que garante a pessoa ganhar esse benefício de um salário mínimo no LOAS. Porque o LOAS se divide em dois: LOAS para o idoso e LOAS para o deficiente. No caso desse senhor aí, ele é psicótico. Então, se na casa vive uma pessoa que é idosa, tem que ver esse detalhe. Então, não é questão de apenas pegar a renda e somar e dividir. Tem que ver quem na verdade são, né? Se tiver algum idoso lá, essa lei diz o quê? Que a renda do idoso não é contada para efeitos de somar essa renda per capita. Isso é importantíssimo, que é um grande avanço que teve em 2003, também do senador Paulo Paim. Doutor Salustiano, o que é desaposentação? Tá, antes disso aqui, eu só queria fazer o seguinte, hoje eu tô desaposentação. Hoje eu estou aqui como defensor dos advogados, né? Então eu queria dizer para o pessoal em geral o seguinte: não acreditem no INSS, né? Porque a grande maioria vai no INSS, o INSS diz não. Tá bom. A pessoa acha que tá bom, mas vai embora. Claro que a gente não tem que acreditar, não é porque eles são mentirosos, é porque os funcionários que estão lá têm a obrigação de negar benefício, porque senão não tem INSS que aguente. Assim como tem algumas pessoas que vão lá e querem um benefício sem ter necessidade daquele benefício, a grande maioria tem necessidade do benefício. Então, e muitos deles têm direito que também não justamente. Então, não acreditem só no INSS, né? Se o INSS diz não, ou se o INSS diz meio não, né? Vai atrás, busque, se informe. Né? Doutor, o que é a desaposentação? Desaposentação seria Eu estou desaponteceado com você. A pessoa renuncia à aposentadoria que ela tinha. Ah, mas quem é o louco para fazer isso? Sim, isso os advogados estão recomendando. Não! E vamos começar a brigar para isso funcionar. Por quê? Se eu estou aposentado, por que eu vou renunciar a minha imagina o seguinte, você se aposenta hoje com o fator previdenciário e, como você é jovem, muito jovem, deve ganhar aí 40% do que teria direito, por causa do tal do fator previdenciário, que diz que aquela pessoa vai viver até os 70 anos. Né? Amanhã o Congresso aprova a lei e cai o tal do fator previdenciário. E aí, se você fosse aposentar... Que está para ser votado, né? Que está para ser votado na Câmara. Autoria do Paulo Paim. Já foi aprovado no Senado. O que vai acontecer? Quem se aposentou hoje vai estar perdendo aí 40%, 50%. Aí se desaposenta e se aposenta de novo? Só um pouquinho. Quem se aposentar amanhã, sem o fator previdenciário, essa pessoa vai estar ganhando 40%, 50% a mais. Quem se aposentou hoje não tem mais como mudar. Porque aquilo ali já se constituiu um ato jurídico perfeito. Eu não posso ir lá no INSS e dizer o seguinte: olha, eu me aposentei ano passado e tinha fator previdenciário, agora não tem mais, eu não quero mais fator previdenciário. Então, o que está se falando hoje? Na tal da desaposentação. A pessoa vai lá, renuncia àquela aposentadoria que ela recebia para ela se enquadrar numa nova aposentadoria. Isso a justiça ainda não está dando. Está dando em alguns casos, está mandando a pessoa devolver o que já recebeu. Então, assim, muito cuidado. Às vezes piora, né? Às vezes pode piorar. Então, muito cuidado com falsos profetas. Olha, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não, é melhor se informar bem, né? Analisar a situação. Por exemplo, não pode ser qualquer um também, né? Porque senão o camarada vai entrar numa fria. Foi isso aqui, o doutor Salustiano falou muito bem, procurar um advogado, mas até vou além, procurar um advogado especialista em previdenciária. Porque há muitos, infelizmente, colegas que não são da área, estão se aventurando em atuar na área previdenciária, devido aqui é o exemplo, as perguntas, é muita demanda, todo mundo paga INSS, todo mundo tem algum problema com o INSS, e acabam não tendo, com o devido respeito, o conhecimento necessário para orientar muito bem o seu cliente. E a desaposentação é algo que está começando a ganhar vulto, mas ainda tem que ter um cuidado, como o Salustiano falou. Há casos em que não vale a pena. Então, depois feito a escolha, tchau. Então, tem que fazer um estudo, tem que se analisar bem para ver se vale a pena. Vamos ver se a gente consegue ler o mais rápido possível aqui as perguntas. Doutor Salustiano, o tempo de contribuição em empresa privada é somado ao tempo de uma empresa pública para fins de aposentadoria? Sim. Ou a pessoa se aposenta num, ou se aposenta no outro, um tempo de um vale para o outro. Doutor Rodrigo, quais os meios para realizar uma separação sem auxílio dos serviços advocatícios?
Não existe. Perfeito. Separação judicial, isso? Deve ser. Hoje o tema não é família, civil, mas tudo bem. Que houve foi um avanço no passado, permitindo que as pessoas que não tenham menores de idade, filhos menores, né, que vão direto ao cartório. Então hoje é possível fazer a separação e o divórcio diretamente no cartório, com o advogado. Mas precisa do advogado. Com o advogado. Tem que ter um advogado. Tem que ter advogado. Sem advogado não é permitido fazer. Tem que ter um advogado. O que está acontecendo, até denuncio aqui, colegas em convênio, parcerias, ou não sei que tipo de coisa, com cartórios, que as pessoas vão lá sem advogado e acabam ligando para o advogado, muitos recém-formados, cobrando valores muito abaixo da tabela da OAB, né, que isso não é permitido, fazendo separações por 100, 200 reais. Que isso é proibido, porque basta entre aspas, a assinatura de advogado, segundo dizem os cartorários, mas não é bem assim. São vários detalhes, porque uma separação, depois de feito, um divórcio depois de feito, é como uma aposentadoria, é para sempre. Não tem como voltar atrás, quero voltar para minha esposa, não tem como voltar atrás. Tem que casar de novo. Tem que casar de novo. Mas os bens... Mas ainda bem que a sogra é a mesma, né? e os bens que foram divididos. Então tem que ter muito cuidado, procurar um advogado especialista no cadete de família e procurar hoje direto o cartório. Então é muito mais rápido, muito mais fácil, mas tem que ter advogado.